Vamos ajeitando aqui. Oi, Olá, doutora Ana Paula, tudo bom? e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, um prazer, viu, fazer essa live com você. Um, Ainda bem que deu certo, né? um prazer. Tô vendo a sua agenda de lives aí muito cheia, né? É uma atrás da Nossa, outra. tá E bem. Eu tive domingo, segunda, aí hoje eu tenho com você amanhã duas, sexta, sábado, mas tudo bem, né? é bom, né? Período de isolamento, quarentena cheia, né? Exatamente. Essa live a gente tem muito o que falar, né, a respeito do direito de família, que sempre é um tema interessante, nesses aspectos da quarentena, né, de isolamento e os desdobramentos, né, as relações familiares se tornam mais intensas por um lado, né, e mais afastadas por outro. E eu acho que de gancho a gente podia utilizar muito o seu livro, né? Que, Sim, inclusive já tem na versão digital, não é isso? Do já Kindle, eu tá já na. tenho a minha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O meu já está Então você aqui. pode falar com propriedade, hein? Claro, não. Hoje em dia é fácil, que a gente não tem livraria aberta, compra o livro eletrônico, não é? Ele tá nas principais livrarias e ele tá disponível também na Amazon, tá? Para quem quiser ler no Kindle, então ele tá disponível. Eu escrevi o livro antes da pandemia, né? Mas eu acho Claro. que é um momento ótimo para as pessoas lerem, porque ele não é um livro jurídico, então ele vai tratar muito de relacionamento, dessa relação do casal, dos filhos. Eu falo sempre, é um livro para quem vai casar, para quem tá namora com alguém que tem filhos, por exemplo, para tentar entender isso, né? Eu sempre penso isso, né? Não é só o título chama Divorciei Agora, mas não é só para isso. Você que leu pode falar. Claro. Então, eu falo desde os aspectos psicológicos, das causas do divórcio, tem a parte jurídica, mas ela é bem para o leigo, assim, com uma linguagem bem fácil, né? Sim. Eu bato muito na tecla da guarda, da alienação parental, que eu acho que os filhos são os que mais têm que estar preservados. E eu falo de novas formas de resolver o conflito familiar, né? Que ainda a gente tem a mentalidade um pouco ou muito litigiosa, né? E eu acho, como advogada de família, que a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que pensar que a gente não está lidando com um negócio, então a gente está lidando com famílias, que é diferente, né? Claro, claro. Então, a respeito do seu livro, eu diria isso. É um livro. Normalmente, livro de direito é um livro voltado para o operador do direito. Né? A gente vai na seção Sim, de direito. Esse é um livro de direito que não é para o operador do direito, é para o leigo. É a abordagem. Mas sem perder o aspecto técnico, assim, sem deixar sim, sim, de prestar. Então, isso eu acho muito interessante. E eu faria essa observação mesmo. Ele é mais amplo do que o título de Divorciei Agora. Ele é quase noções fundamentais de direito de família pro leigo. Às vezes, para ler, entender uma situação, e aí, eu acho que eu posso procurar um advogado, eu acho que o meu caso é isso daqui. Então, isso que eu acho interessante. É um livro que ele é voltado para quem não tem informação jurídica, mas ele traz informações jurídicas bem relevantes, bem atuais. traz. E Eu, a eu respeito... deixo, eu deixo claro, né? Porque jurisprudência em direito de família muda toda hora. Então, eu deixo claro Claro, que até aquela data que eu escrevi o sim, livro, o entendimento era aquele, mas claro. que pode mudar, né? É importante falar isso. Não, tem vários aspectos do livro que eu grifei, que eu marquei, e vários aspectos eu acho que tem que fazer uma ponte com essa atual situação, né, da Sim, pandemia. sim, As famílias estão aí convivendo no núcleo familiar de forma mais intensa, né, sem sair exatamente. para trabalhar, as crianças às vezes tendo aulas online em casa, com os pais ao mesmo tempo precisando também trabalhar em casa, né? Os Sim, casais tendo que fazer as atividades domésticas, enfim. E o que a gente lê de notícias é muito o aumento de procura por divórcio, o aumento de violência doméstica. De fato, eu mesmo já fui procurado, não fiz ainda nenhum divórcio, mas consultas já tive. Minha sim. situação no casamento não está muito boa agora. É, qual é a experiência da senhora, de você, vamos falar assim, esse a respeito? Como é que está a procura por divórcios? As pessoas têm se queixado disso com você? Então,
eu tive muito mais consulta do que o divórcio propriamente dito, né? Por quê? Porque é uma situação que a gente nunca imaginou. Essa situação da gente ficar confinado num isolamento. Então, essa situação traz muitas questões. Por exemplo, as pessoas ficam com dúvida se deixam o filho ir na visitação ou não, entendeu? Isso eu vou criar por... Quem não tá deixando, o outro fica preocupado, será que ela está cometendo alienação parental? Ou muitos pais ou mães não estão indo ver os filhos mesmo, colocam a desculpa na quarentena e ficam de boa, entendeu? Tem todos os tipos de caso. E muita gente está sendo obrigada a conviver. A gente está trancado, nosso psicológico não foi preparado por essa situação. A gente está acostumado a viver em sociedade, entende? E agora a gente está vivendo numa sociedade muito menor. É igual a gente está sentindo na pele, igual aquelas pessoas que vão, por exemplo, pro Big Brother, entendeu? Só que a gente está confinado, só que com informações exteriores. O que acontece? As pessoas estão passando a olhar mais para os seus relacionamentos, para as suas relações. Então, o que antes a vida, a rotina, fazia a gente desviar o nosso olhar, a gente não prestar tanta atenção, ou você estava de saco cheio, vou dar uma saidinha, ou vou jogar bola com os amigos, vou no cabeleireiro, ou até uma traição mesmo, entendeu? Agora não, né? Agora ninguém mais está podendo fazer isso. A gente não tem mais os anestésicos para o relacionamento que a gente tinha antes, entendeu? E além de tudo, as pessoas ainda, além disso, elas terem que olhar para a própria relação, elas passaram também a se comparar mais, porque elas ficam mais tempo numa rede social, então elas acham que o relacionamento do outro, o casamento do outro, as coisas do outro são melhores. Então a gente tem que avaliar essas situações que antes a gente tinha a nossa rotina, mas ao mesmo tempo a gente ficava menos na rede social e também menos com a família. Agora a gente está muito com a família e muito na rede social. Então isso daí está fazendo com que as pessoas repensem. Então quando chega um caso de divórcio para mim, uma consulta, eu sempre falo, é o momento de você tomar uma decisão, é muito urgente, porque assim, não custa esperar mais um mês para elaborar melhor essa situação, né? Quando eu falo do meu livro, eu falo assim, meu livro é para quem está na crise, porque nem todo problema que você tem no relacionamento tem que gerar o seu divórcio. Muitas coisas dá para consertar. Relacionamento perfeito não existe, né? Relacionamento perfeito. Nós não somos perfeitos. Então, se a gente ficar procurando perfeição, não tem jeito. E o que está acontecendo nessa pandemia é isso. As pessoas estão ficando mais com a família, estão sem as distrações e estão repensando muitas situações. Então, situações que elas estavam levando, assim, por causa de filho ou por causa de problema financeiro, hoje em dia as prioridades passaram a ser outras, né? Então, mudou muito. Não, eu vejo isso também. Eu acho que a intensificação... eu acho que eu não vejo com divórcios causados pela pandemia, talvez divórcios adiantados, né? Quer dizer, uma situação que já vinha em crise e que a conviver, mas tinha esses fatores de distrair. A pessoa vai trabalhar, passa o dia inteiro fora. Então acaba relações desgastadas que antes ainda demorariam um tempo até se desgastarem totalmente. Às vezes o excesso de convivência acaba fazendo isso deteriorar antes, né, e aparecer. Agora, você fala muito essa questão do conversar se é isso que se quer mesmo, e eu concordo, nós advogados que atuamos nessa área, acho que a gente tem que ter muito essa sensibilidade, né, depois a gente pode falar dos meios alternativos, tudo, evitar a litigiosidade, mas eu acho que muitas vezes o advogado colabora com a litigiosidade. Eu ia te falar isso. Tem até aquele filme História de um Casamento, que é bem interessante. Não, que os advogados são quem mais pilham. O casal tinha tudo para ter uma separação amigável, não existia ali rancor. Tinha sido. Os advogados conseguem tumultuar o clima. E eu acho que exatamente o papel do advogado nessa hora é escutar, é tentar, é isso mesmo. Enfim, o que você acha? A nossa cultura, né?
ela é muito litigiosa ainda. Por exemplo, na Argentina, onde eu faço doutorado, não tem como você entrar com um processo judicial sem passar por uma mediação. É costume deles, é da cultura deles. Então, assim, quando eu falo, eu vou contar de algum processo para algum amigo meu que é advogado lá, ele fala assim, não, mas e na mediação? O que aconteceu? Eu falo, não teve mediação nesse caso. Eles acham um absurdo. Apesar de eles serem um povo, por exemplo, que está mais acostumado, né? A gente acha que eles são mais grossos, mais diretos, mais objetivos. Eles procuram sempre a mediação. A gente não, a gente ainda tem uma cultura em que advogado bom é aquele advogado que briga bem, né? E não é isso. É o advogado que eu acho que consegue resolver aquele problema com o menor dano possível, né? Eu penso dessa maneira. E a família, ela continua. A família, ela não acaba com o divórcio. O divórcio, ele vai acabar com o casamento, mas aquela família vai continuar num outro formato. Então, quanto mais a gente puder preservar essas relações, é melhor para todo mundo, né? Eu também acho. Inclusive, no seu livro fala uma coisa, tem uma polêmica no direito de família, que é a emenda constitucional do divórcio direto. Sim. Se ele teria extinguido ou não a separação judicial. Eu sempre fui da opinião que não extingue, porque simplesmente se deu um permissivo para... e que a separação judicial teria ficado como uma hipótese do casal dar um tempo, vamos usar o termo bem popular. E você cita um caso, mas isso sempre na teoria, que eu nunca imaginei que alguém fizesse. Mas você parece que cita um caso em que isso aconteceu. Sim. Aconteceu mais de uma vez no escritório. Eles queriam se separar, mas eles não estavam prontos o suficiente emocionalmente para se divorciar. Então eu entrei com o pedido de separação. E foi homologado o pedido de separação, entendeu? Sei. Em um dos casos, o casal voltou. Reconciliou, claro. Então, eu acho que o Instituto Jurídico está aí por causa disso. Dá a chance das pessoas romperem a sociedade sem romper o vínculo, para depois decidirem se divorciam ou se, por petição simples, se reconciliam, não é? Eu acho que o ideal é continuar os dois institutos. Eu não acho que a gente tem que ficar discutindo culpa. Isso eu acho que não, isso por terra, entendeu? Tem gente que ainda acha que tem que discutir culpa. Eu acho que não tem, mas eu acho que é uma possibilidade. A pessoa tem a autonomia da vontade dela e ela escolhe. O casal nem sempre está pronto para divorciar. E o que eu vejo, assim, se um casal que está numa crise e ele vai para um advogado extremamente litigioso, que já divorcia, muitas vezes aquele casal tinha uma chance de voltar, entende? E às vezes perde essa chance, vezes não tem, porque já começou Eu, por exemplo, eu tinha um cliente muito perto do acordo, muito perto, e eu senti um sentimento entre eles ainda, sabe? Aquela coisa que você sente um sentimento. E eu tava fazendo um acordo, tal, não deu certo. Por um valor mínimo de pensão alimentícia, ali a gente não conseguiu chegar num acordo. Isso daí, aí ela pegou outra advogada, teve boletim de ocorrência de Maria da Penha, viraram 7 processos, entendeu? Eu falo, por um detalhe, às vezes, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humano como advogado, entende? Pensar menos. Eu deixei, eu vou te confessar aqui, todo mundo. Assim, eu já deixei de ganhar dinheiro, assim, por fazer as pessoas se reconciliarem, entendeu? Eu tá negociando um divórcio. Mas esse deixar de ganhar dinheiro é relativo, porque você também vai firmando um nome como uma advogada humana, tal, que com o passar do tempo pode criar também. Quer dizer, eu nem discuto essa questão eu acho que do dinheiro, porque eu acho que é importante o advogado ter essa reputação de ser um advogado que vai resolver da forma menos danosa, inclusive psicologicamente. Porque é um momento tenso para as pessoas, né? É um momento muito difícil. Ninguém casa para separar, ninguém vai morar longe de filho, tem o sonho do casamento. Não adianta a gente falar, a gente está num mundo moderno, super moderno, das relações líquidas, mas todo mundo quer ter um amor, entendeu? Essa é a realidade. Claro. A gente pode falar, não, eu não sonho, eu sou independente, mas quando você casa, você não quer que dê errado. Exatamente. Entendeu? É um investimento para dar certo. É projeto pessoal. É um projeto que não foi como você queria. É um momento muito delicado e que a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade, entendeu?
eu comecei a estudar o direito sistêmico, e isso daí me ajudou demais, porque a gente consegue olhar aquele conflito como um todo, desde o sistema familiar daquelas pessoas, você consegue entender melhor as razões delas tomarem determinadas atitudes. Por exemplo, quando eu era mediadora, que foi 5 anos, conciliadora e mediadora do TJ de São Paulo, eu via muito isso, que as pessoas, o que elas estavam falando ali, nem sempre era o que elas queriam. Às vezes elas estavam usando aquele instrumento para uma vingança. E você entende? Claro, Quando não, você isso começa é típico. a entender mais Típico. sobre isso, sobre as relações humanas, sobre o ser humano, você não resolve só um processo judicial baseado na lei. Você consegue Claro. ajudar as pessoas a se resolverem, entendeu? Eu acho que, principalmente agora com essa pandemia, eu acho que é um momento de reflexão para todos nós advogados, para todos nós como seres humanos. Então, é hora da gente pensar o propósito de você desenvolver um trabalho, por exemplo. Claro. Entendeu? E sempre nessa linha, né? Não, e o advogado trabalhar com uma equipe, que essa hora, por exemplo, o apoio psicológico é importante. Por exemplo, minha esposa é psicóloga. Ela está atendendo muita gente nessa pandemia, durante a quarentena, de forma remota, com, assim, dúvidas, preocupações das mais variáveis possíveis, como emprego que está perdendo, reduz o salário, mas muito em relação à família. E o papel do apoio psicológico, na minha opinião, é muito importante, né? O advogado tem que trabalhar com esse tipo de profissional também. Você não acha? Eu acho assim que o advogado, ele já tem que ser, o advogado de família, eu acho que ele não pode ser um advogado que só olha a lei. A lei é muito fácil da gente trabalhar, entendeu? Eu acho isso. A lei, você consegue argumentos, você estuda, você consegue fazer uma petição legal, entendeu? Agora, você trabalhar os seres humanos, eu acho que o advogado de família ele precisa ter pelo menos mais alguma formação na área psicológica. Então, uma pós em psicologia positiva, em coaching, em direito sistêmico, em mediação já ajuda demais a entender o conflito, entendeu? E olhar, aprender a indicar uma terapia correta para o cliente. Uma terapia de casal, muitas vezes, resolve um casamento em crise, uma terapia de casal bem conduzida, deixa claro que o casamento não é para acabar, ou deixa as partes mais tranquilas, não, tem que separar mesmo, não tem jeito. Às vezes uma terapia de casal serve para clarificar em que estado está aquele casamento. E assim, você pode propor, você pode trabalhar em parceria com alguém de confiança para indicar para os seus clientes, né? Qual que é o problema que eu sinto? Que muitas pessoas não querem se aprofundar nas questões delas, entendeu? Então, isso mexe em feridas, né? Isso mexe em... A cura dói, entendeu? Claro, então, não, as pessoas preferem, separar, acabar com o problema do que se olhar. E quando a gente tem a gente fala, né, que os nossos relacionamentos, eles mostram muito da gente. A gente costuma muito projetar no outro coisas que a gente gosta na gente, né? Então, é muito mais profundo do que simplesmente separar, não separar. E às vezes as pessoas fazem essa opção simplesmente porque não querem resolver, né? Não querem se resolver, né? Isso, Por isso, inclusive, você falou de formação, eu estou fazendo formação em psicanálise, então daqui a 1 ano e meio, se tudo der certo, serei psicanalista também. Eu acho que a gente, nessa área, precisa de uma escuta psicanalítica, muitas vezes. Né? Você precisa entender o que está por trás. Você falou do direito, eu dizia isso, logo depois de formar 20 anos, começando na advocacia, já muito na área de direito de família, eu dizia já uma coisa, percebia da prática. Direito de família é o direito dos fatos, não é do direito. Você ganha na petição, na descrição dos fatos. Ali é mais importante, porque é o caso concreto. No direito da criança e do adolescente, você tem uma supranorma que é o interesse da criança, que prevalece sobre qualquer outro. Então, muitas vezes, você tem que construir o fato, o direito você vai achar uma... Enfim, resolver uma questão fática, na maioria das vezes. Né? Assim como os juízes precisam, nas varas de família, desse tipo de sensibilidade também, não é?
o que eu percebo, assim, que o direito de família, ele é um direito muito direito boutique, entendeu? Não tem como você ter um modelo de petição. Eu fico Exatamente, louca quando eu exatamente. vejo profissionais do direito de família oferecendo modelo de petição de alimentos, modelo de petição de divórcio. Eu falo, gente, como alguém pode oferecer modelo de petição numa área que a gente está agora, entendeu? Totalmente fática, né? Para mim, assim, o profissional sério do direito de família é aquele que faz a petição mesmo, entendeu? Que olha, que analisa aquele caso. Pode ser um profissional que vai onerar um pouco mais? Pode, mas você vai ter a tua família, que é o mais importante. Está disponível para atender pessoalmente. É isso, você falou de boutique. A gente analisando a advocacia para o futuro, muito se fala em algoritmo, em advocacia feita na base do... se isso for verdade, eu acho que direito de família vai ser uma das últimas, porque esse aspecto de ouvir é uma área em que o cliente quer ser ouvido, não é uma questão prática, manda documento que eu entro. Ela quer contar o problema, a pessoa ali, ela quer ser ouvida. Então, é uma área da advocacia que eu acho que é o que você falou, boutique. É uma daquelas que vai restar aquilo. Eu tenho o meu advogado, a minha advogada, um contato pessoal. Não tem assim, por exemplo, não é... eu sou cliente do escritório da Ana. Exatamente, da Ana, ela vai fazer o meu processo, entendeu? Eu vejo isso, por quê? Porque foi a pessoa que ouviu os dramas, são dramas pessoais, e tem essa sensibilidade de saber, sentir se ela quer mesmo a separação, se quer mesmo, de dar o aconselhamento mais adequado, independentemente disso ter um ganho econômico ou não. Às vezes é isso, para o advogado, às vezes uma solução não litigiosa, o ganho seria menor, mas o que está em questão é a vida da pessoa, né? É porque eu penso assim, muito maior do que... são convicções pessoais, né? Que são muito maiores do que só esse mundo que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. Eu acho que o bem que eu consigo proporcionar é o muito maior e me retorna isso. Você falou que estava fazendo psicanálise. Eu também, eu tô fazendo coach agora. Eu sempre fui... contra o coach, até que eu conheci o coach. E eu percebi que é uma coisa que faz as pessoas refletirem sobre a vida, entendeu? Quando eu fui estudar um pouco mais, até que o Fernando, que é nosso amigo em comum, Fernando Cordeiro. Sim. Práticas colaborativas que usa o profissional de coach na família, né? O coach relacionado à psicologia, o coach financeiro... aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer essa formação para ver, para entender mais. E eu tô gostando. Tô fazendo de direito sistêmico, né? E essa daí, eu falei assim, gente, essa quarentena, eu não sei vocês. Eu falei, mas eu não tô tendo tempo para nada, porque eu tô fazendo esse monte de coisa que eu tinha vontade, né? E que eu acho que vai agregar muito no meu trabalho com as pessoas, né? Eu acho que é isso, entender pessoas. O advogado do direito de família tem que ter essa sensibilidade. Em relação específica à quarentena, o que eu tenho visto são gente que pergunta como que fica a convivência na guarda compartilhada. A criança passa um dia da semana com o pai, por exemplo, com um fim de semana alternado, e agora, em época de pandemia, a criança fica indo e voltando, isso teria um risco. Então, o que eu venho aconselhando é algo como tem que ter um bom senso. Enfim, talvez a criança ficar baseada mais com um dos genitores e o outro, enfim, conversar, inclusive por via digital, ir pessoalmente, às vezes, pelo portão do prédio, conversar um pouco, como é que você está, de máscara, enfim. Eu acho que tem como minimizar sem minimizar o risco de contágio da criança ser levada de um lado para o outro, mas, ao mesmo tempo, não cortar esse vínculo. Mas aí precisa de bom senso, né? Como é que isso tem acontecido? Aí você tem tido essa questão com os clientes? Então, tenho, e na vida pessoal também, viu? Sim. No meu caso também, na vida pessoal. Então, o que eu aconselho? Colocar sempre, se é uma hora da gente usar um princípio, é colocar o princípio do melhor interesse do menor.
Então a gente tem que analisar, nunca foi tão necessário analisar o caso concreto. Então colocar qual é o pai ou a mãe, o genitor que vai ter menos risco. Então, se um dos pais é profissional da saúde, está na linha de frente, ou trabalha em hospital, não, deixa com o outro, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro aspecto a ser observado. Verificar, assim, qual é o risco de contágio que aquela criança vai ter. Que um profissional da saúde, ou uma pessoa que trabalha na lanchonete do hospital, ou mesmo se uns genitores sai para trabalhar todo dia e o outro só trabalha em casa. Só de sair todo dia para trabalhar já é um risco. O profissional da saúde eu acho o pior. É o risco extremo, isso. É o risco extremo. Por exemplo, no meu caso, não é profissional da saúde, mas sai para trabalhar porque é serviço essencial, entendeu? O pai das meninas. E a minha filha é asmática. Então, a gente combinou que o que seria melhor para ela é ela ficar só aqui, entende? Então, eu acho que essa é a hora... Eu não tenho problema de dar meu exemplo, porque eu acho que é essa hora da gente combinar as coisas. Então, foi aniversário dela. Ele, igual você falou, ele veio aí embaixo, entendeu? Às vezes vem trazer lição, não sei o quê. Mas, assim, não dá para ir na visitação, porque a minha filha já ficou internada 5 vezes, entende? Claro, então, não, exatamente. É mas foi uma coisa acordada, sem problema. Acordada, sim. E você já fez? No meu caso, não. Eu só tenho essa orientação, ficou tudo verbal. Mas formalizar nesse período. Não, eu não formalizei, porque curto. a maioria dos clientes que me procuraram, eu consegui resolver numa boa, entendeu? Ótimo, é o ideal. Quando isso acontece. Resolver numa boa, eu esclareci, eu conduzi. Olha, você vai conversar sobre isso, você vai falar isso, vai demonstrar isso. Eu acho que a primeira coisa é a gente avaliar isso da profissão. Outra coisa que a gente tem que avaliar é se essas crianças não vão ficar com os idosos ou com o grupo de risco, né? Porque e claro, as crianças, exatamente. elas podem não... Olha a minha filha ali, ó. Essas crianças, elas podem transmitir o vírus, né? Então, elas são vetores do vírus. Então, evitar também a casa que tenha idosos ou alguém do grupo de risco, tá? E por último, vamos supor que ambos os pais... o que você falou também, mesmo que não seja profissional da saúde, se sai para trabalhar e o outro fica em home office, é preferível ficar com quem está em home office, entendeu? Claro. O que é muito importante, que é essencial, a convivência virtual. A gente está convivendo virtualmente com o mundo inteiro, entendeu? Então, as nossas reuniões estão sendo virtuais, os nossos amigos têm encontro virtual, tem festa virtual. Então, assim, é muito importante manter essa convivência virtual, tá? E, em último caso, por exemplo, aí os dois estão em home office, certo? Aí eu acho que dá para aplicar, tipo, o período de férias. 15 por 15, por exemplo. 15 por 15 dias, isso. Ou uma semana com uma semana com outro. Sempre levando porque aí tem um deslocamento, mas é menos frequente. Sempre levando em conta o transporte, né? Se a criança for um transporte público, então aí evitar fazer períodos mais longos, entendeu? Com todos os cuidados. Então, é dependendo do caso concreto mesmo, né? E voltamos ao princípio básico da advocacia no direito de família, bom senso. Se não tem conflito e as partes conseguem conversar pensando no melhor interesse, o acordo sai, né? Exatamente. Então, importante. É difícil a gente falar essa palavra bom senso, né? Numa pandemia dessa, mas eu acho que a gente tem que pensar nos filhos, né? Uma racionalidade, claro. E outra questão que aparece é pensão, né? Tem decisões, a questão prisão do devedor, hoje o devedor vai em prisão domiciliar, claro, né? Enfim, por conta da pandemia. E tem a coisa se pensão muda. O que eu tenho dito sempre é que regra da pensão não muda, é a mesma. Só que se, em decorrência da pandemia, existe uma demissão ou uma diminuição do salário, mexeu no aspecto possibilidade do binômio. A pensão pode ser discutida. Da mesma forma, se a pensão está lá, pagar um curso de futebol, de natação, e a criança não está indo nesses cursos, o necessidade caiu, pode ser revista a pensão. Quer dizer, no final das contas, na pandemia pode ser revista a pensão ou não, na minha opinião,
Depende do caso concreto. Depende, é o que eu te falo, depende do caso concreto. Porque como pode ter caído o rendimento do pai, pode ter caído o rendimento da Ter caído da mãe né? também, E exatamente. assim, aquele que fica com o genitor, aquele que fica com a criança, ainda ele tá sobrecarregado. Tipo, Claro, porque cuida claro. da casa, cuida da criança, cuida da... trabalha ao mesmo tempo, entendeu? Então pode estar trabalhando menos, por exemplo. Então, assim, vai depender Você já tem muito. muitas demandas nessa área de alimentos, de Pensão é o revisão que nessa mais tem época? demanda, né? Pensão é o que. Mexer no dinheiro é o que mais tem demanda. É a mesma coisa Claro, para né? parar a alienação parental. Qual que é a medida que mais cessa a alienação parental? Pena de multa, entendeu? Mexeu no bolso. É quando eu tava vendo um projeto de lei, a gente estava discutindo na comissão de família. Não sei, acho que ainda não foi para votação do IASP, né? A gente estava discutindo no IASP. Eu esqueci o nome do senador. Enfim, o que diz? Que durante esse período de pandemia, eles sugerem que a pensão seja diminuída em 30% para quem comprovar durante esses 4 meses que a gente está em isolamento social, né? Eles fizeram um cálculo de 4 meses. E se a pessoa prova que teve uma diminuição, não é uma revisional de alimentos. Ela pode diminuir 30% do valor que ela paga e essa diferença ela pagar a partir de janeiro de 2021 parcelado. Mas, assim, é um projeto de lei que ainda nem foi para votação. Não, e postergar o pagamento em pensão, que é algo alimentar, é até contraditório. Entendeu? Você não paga agora para pagar depois? Eu não concordei muito. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que tirar esse mito dos 30% da cabeça do povo. Se falar que vai reduzir 30%, já fica aquela coisa, 30%. Tem pessoa que não tem alteração. Entendeu? Claro, se não tem. O público, por exemplo, ele não tem alteração no rendimento dele. Entende? Certo. Por enquanto, né? Por enquanto. Sempre É. tem aí alguém falando, vamos reduzir salário do servidor público. Por enquanto, não. Mas, assim, você entendeu? Tem gente, Claro. por exemplo, que tá ganhando mais. A pessoa da alimentação. Claro, é. Imagina. Farmácia, entendeu? Não, quem trabalha com sistemas de informática, tanta gente fazendo coisas online, as empresas demandando sistemas. Tem empresas que são mais demandadas, claro. A economia tem esse lado, né? Um lado entra em crise e o outro. Assim, você colocar um artigo desse, né? Eu acho que... Tratando por igual, claro. É esquisito. E a pergunta é, como que vai ser na parte processual isso, entendeu? Não é uma revisional, não é uma ação de alimentos, é um pouco complicado, claro. Né? Mas atualmente, né, a prisão está sendo domiciliar, o que a gente perde um meio de coerção, né? Porque a prisão, quando você pede para prender o devedor de pensão alimentícia, o dinheiro milagrosamente aparece. E a gente não tem mais esse meio, porque todos estamos presos, então ficar preso, não ficar preso. Claro. Pague ou justifique, vem o dinheiro, vem uma boa justificativa. Aliás, eu tive um caso concreto que mostra que a lei tem uma brecha, porque a lei fala em pagar ou justificar. Não tem uma hipótese, por exemplo, de exceção de pré-executividade, da pessoa demonstrar, não, eu não tenho nem que pagar e nem que justificar, porque eu nem devo. Esse débito é falso. Eu já tive diante de uma situação que não era nem caso de pagar, nem de justificar. E eu tive que apresentar praticamente como, olha... E o débito era falso, então? O débito era falso. Cobrança de um tratamento que não tinha sido feito. Ai, eu não... Então, mas o legislador faz a lei e não imagina que pode acontecer esse tipo de coisa. Né? Hoje eu já aprendi alguma coisa com você. Então, você fala, mas você não é exatamente nem justificar, nem pagar, porque na verdade é dizer, não, eu não devo isso, né? Enfim. Sim. Mas a respeito, a gente falou do bom senso na convivência, agora, pode surgir o outro lado. Um dos genitores falar, não, o outro não vai ver a criança por causa da pandemia e botar dificuldade. Como fica a alienação parental? Vai aumentar, isso daí é fato, vai aumentar a alienação parental. Porque agora o alienador, que geralmente é aquele que convive mais com a criança, ele vai ter mais tempo para praticar os atos de alienação parental. Então, assim, vai aumentar a alienação parental, não tem como. Os processos, se você entrar com incidente de alienação parental hoje em dia... Mas ao mesmo tempo é difícil seguir o processo, como é que a perícia?
psicológica? Vai ser feita online? A gente está A gente tá com uma série pelo Microsoft lá, as audiências, você despachar com o juiz, entendeu? Imagina fazer uma perícia numa criança, entendeu? Então, mas tem casos de urgência. Minha esposa é advogada e psicóloga e ela atua como perita judicial. E ela tem casos de perícia que ela precisa fazer e agora faz ou não. Né? É caso de, pelo menos, entrevistas de anamnese, enfim, entrevistas introdutórias serem feitas online, o juiz precisaria deferir. Então, tem questões bem novas que a gente está enfrentando. Na verdade, a gente está voltando agora, né? Essa semana. Claro. Né? Os prazos estão voltando Exatamente. agora. Então, assim, não agora, dá para saber como vai ser. Mas, assim, é muito mais fácil para o alienador cometer os atos de alienação parental, e um dos atos é justamente dificultar a visitação, agora no período de pandemia, né? Claro. E os atos, e a dificuldade da alienação parental na justiça, no meu entendimento, é que, primeiro, que são atos praticados, é difícil a prova, porque são praticados no seio privado, né? Enfim. E segundo, que nem sempre o ato é algo explícito, não é? Às vezes a alienação parental se dá de forma calada, até por expressões faciais, você fala lá do objeto contaminado, eu já vi, eu não conhecia o termo, mas eu já vi muito esse tipo de caso. O lugar onde seu pai leva você para cortar o cabelo é ruim. O lugar onde você vai comer, isso acontece, né? E aí fica muito difícil a prova, não é? Fica. E assim, a alienação parental, ela é muito lenta. E ela vai matando aos poucos, né? Eu falo que é tipo a violência psicológica que a mulher sofre, né? Ela vai aos poucos. E às vezes, o próprio alienador é inconsciente que ele está cometendo alienação parental. Sim, eu percebo isso. Às vezes, sim. Às vezes, ele acha que ele está fazendo bem para o filho. Ele acha que ele é melhor para o filho, entendeu? Sim. Às vezes ele não está fazendo diretamente para atingir o outro. Por isso que eu acho que seria Eu acho que é mais frequente, inclusive. Eu acho que isso é mais frequente. É a convicção que eu sou melhor, então eu faço certo. Eu acho assim que o que é importante nós, operadores do direito, fazer? Conscientizar as pessoas do que é alienação parental e das consequências da alienação parental. Porque aí muita gente que não sabe que está cometendo alienação parental vai ter essa consciência e vai pensar, olha, as consequências são essas. Que a gente vê que no futuro essas pessoas ficam depressivas, tendência ao suicídio, ansiedade, problemas com algum dos gêneros, né? Problemas em relacionamentos. Então, assim, são vários problemas psicológicos, porque ela tem uma lacuna, ela tem uma exclusão de um dos genitores, né? E se eu puder entrar no direito sistêmico, aí merece uma live só disso, porque é bem interessante. Né? Quando você exclui um dos genitores, a criança ela tem o pai e a mãe dentro dela, 50% de cada um. Então, quando você exclui um dos genitores, você está excluindo uma parte dela. Dela própria. O que ela faz? Por amor, ela tende a repetir comportamentos daquele que foi excluído. Então, se você fala, você não vai ficar com o teu pai porque teu pai é isso, é aquilo, aquilo outro. Ela vai ter exatamente esses comportamentos. Ela vai completar esse lado com um comportamento que às vezes nem é o real, é o que é passado. Porque assim, ela, por amor, ela vai querer incluir aquele pai, aquela mãe, aquele que foi excluído na vida dela. Isso faz todo sentido psicanalítico, assim, é incrível, faz muito sentido. Nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Uma coisa que eu vejo da alienação parental também é o seguinte, os juízas, reconhecerem sem reconhecer. Eu vejo um receio em taxar. Aqui acontece alienação, eu vou aplicar essa medida. Mas fala, não, vai aumentar a convivência, portanto, ponto. Aumenta a convivência tal, mas evitando colocar a pecha. Você vê isso também? Eu vejo muito, os juízes têm muito dedo em falar. Aqui aconteceu a alienação parental, eu vou aplicar essa medida. Eles acabam aplicando alguma medida sem dizer que é alienação parental. Sim, eles mudam, eles aplicam alguma medida da lei, mas não falam, né? Exatamente. Acho que talvez para não carimbar, para não ficar aquela coisa, um vai poder chamar o outro de alienador, eu não sei.
Os juízes, Sim. eu E sinto outra isso de não coisa que eu querer. acho, o processo é extremamente demorado de alienação parental. Extremamente. A alienação parental é um ato que, assim, o tempo é favorável para o alienador. Então, Claro. deveria ser muito mais... o processo deveria ser muito mais rápido, entendeu? Muito mais focado na criança, entendeu? E eu percebo a mesma coisa que vocês, que eles dão as decisões, né? Eles aplicam até as medidas quando reconhecem, sem falar que reconhecer. Porque tem muitas vezes que não reconhecem. Sim, Né? sim. Às vezes Agora, não. o que você acha da revogação da lei de alienação parental? Eu acho que tem essa discussão de que a lei de alienação parental favorece o abuso. Eu acho uma discussão assim, muito fora de contexto, quer dizer. Não, e que é uma lei para prejudicar mulheres. Gente, para prejudicar. homens Pelo também cometem alienação parental. Sim, Não é só também mãe. isso é falso, achar que a alienação parental é algo de mãe. Não, é que normalmente o genitor que passa mais tempo com a criança tem mais condições de ser o alienador. Tem alienação dentro do casamento ainda. Tem Exatamente. alienação antes da separação. Não precisa estar casado para acontecer alienação. Um dos genitores separado. diminui o outro. A sua mãe é aquilo. Ah, a sua mãe é assim mesmo. A sua mãe... O seu pai é aquilo. Existe alienação dentro do casamento. Ou, teu pai falou que não pode. Pode sim, vai lá, não sei o quê. Pois é, entendeu? desconfirmando. Ou, tipo, manipular mesmo. Manipulação, Claro. assim, fala lá pro seu pai, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, já são atos. Vai retirando a autoridade do vai outro. denegrindo, vai retirando a autoridade, entendeu? Só que tá na mesma casa. Assim também a gente tem que lembrar que não é só os pais que cometem alienação. Sim. Qualquer pessoa que convive com a criança. Então, se você tem aquela avó que fala mal de um dos genitores, ela tá fazendo alienação parental e tá causando o mesmo prejuízo, né? Claro, é isso. E muitas vezes outras figuras são muito presentes, né? Uma mãe ou um pai que mora, mas trabalha, a criança passa mais tempo, muitas vezes, com a avó ou com outro cuidador do que com o próprio genitor, não é? Exatamente. Então, e o cruel da alienação parental, na minha visão, é que a criança, o que eu percebo isso, às vezes acaba virando cúmplice do alienador. Como se, por exemplo, se eu falo, eu vejo que... vou dar o exemplo do alienador do pai, para a gente não parecer que tá. O pai pergunta, como é que foi na casa da sua mãe? E a criança conta algo negativo, ela vê que isso para o alienador, ele gosta e ele passa a inventar coisas negativas porque ele sente que alimenta o alienador. Aí vira um ciclo que a criança passa a alimentar a própria alienação porque ela sente um reforço positivo do alienador quando ela dá alguma notícia negativa do outro. Você percebe isso? Sim, mas tem uma coisa que é natural de todos os filhos de pais separados. Eles tendem a agradar o genitor que eles estão. Então, assim, é muito comum eles voltarem reclamando da casa do outro ou ir reclamando. Mas, às vezes, é só da boca para fora. Não tá nem acontecendo uma Mas numa relação saudável, a criança volta da casa do pai para a mãe. Foi chato. Porque meu pai me deixou. Então, lá você tem que obedecer seu pai mesmo, tá certo? Pronto. Agora, se vê... não, que agora, absurdo. Se tem um reforço, exatamente. Aí alimenta esse tipo de... O alienador, ele vai cometendo os atos de alienação parental, até que a própria criança passa a se afastar do outro genitor, entendeu? Claro. E passa a odiar o outro genitor nos casos mais extremos. Então, para ter a alienação concretizada, precisa tanto dos atos de alienação, quanto a criança se aliar ao alienador, para ficar completo, entendeu? Claro. Que ela vai se aliando para... Então, é um tema muito... É o que eu digo sempre, o direito de família do século XX, né? Que é alienação parental, guarda compartilhada, divórcio direto. Nada disso eu estudei na faculdade. E isso você aborda muito no seu livro. Todos esses termos novos. Que a sociedade é o direito de família novo, recente, não é? Sim, a sociedade ela vai mudando, as nossas relações vão mudando e o direito tem que vir para regulamentar isso. Claro, e uma coisa que mudou muito nos últimos tempos são as relações familiares. Então, tudo que acontece, que nem agora, eu acho que há
a discussão doutrinária, também uma discussão doutrinária que está muito em alta no direito de família, é o poliamor, né? Sim. As relações simultâneas. Então, está acontecendo. Aconteceu do Mister Catra, aconteceu a escritura no Rio, que foi depois anulada, de um trisal. O que vai fazer? Vai regulamentar isso? Não vai? A partir do momento que começar a acontecer, o direito vai ter que dar uma resposta. Mas, assim, se regulamenta, não vai estimular. Então, assim, são questões, né? E as questões patrimoniais. Imagina uma operação imobiliária precisar da assinatura do cônjuge do Mister Catra com várias mulheres. Então vai dar muito mais trabalho. E outra coisa, por exemplo, mesmo a multiparentalidade, que já é permitida, que eu sou favorável, mas assim, muitas mães, qualquer namorado que arruma quer colocar de pai do filho. Não tem cabimento, entendeu? Claro, Então, assim, é tudo com bom senso, é tudo de acordo com os critérios, entendeu? Pegar qual que foi o critério para ter na primeira filiação socioafetiva do STF? Foi usada a teoria da aparência. Então, tem que ter um tratamento como pai e filho, tem que ter a visão, a publicidade, a visão social, claro, como pai e filho, tem que ter o nome. Tá bom, tem os requisitos? Tem. Então, é assim, qualquer coisa, entendeu? Claro. E as pessoas estão muito generalizando as coisas, então acho que eu vejo que o Brasil ele é muito mente aberta. Na Argentina, por exemplo, o primeiro caso de multiparentalidade apareceu agora, e quando eu falava sobre isso há 3 anos atrás lá, tipo louca. Brasileiro é tudo louco, que isso? Brasileiro é tudo louco, entendeu? Imagina lá falar de poliamor, não tem cabimento, entendeu? É uma coisa que não tem cabimento, e aqui a gente já está discutindo doutrinariamente. O direito de família precisa sedimentar, as coisas vão acontecendo, a gente não sabe o que é moda passageiro, o que veio para ficar, mas assim, as relações de família, se a gente for ver, do Código Civil de 16 para cá, o que era a família, naquela época, o que é hoje, é totalmente diferente. E eu estudando psicanálise é muito interessante, porque a gente baseia muito na leitura de Freud. E Freud fez toda essa teoria com base num modelo de família, de estruturação da sociedade, que não é o mesmo de hoje. Quer dizer, como compatibilizar a realidade, a figura do pai, a figura da mãe, que na época dele eram papéis muito bem definidos, né? Sim. E que hoje não são necessariamente. Não é necessariamente o pai que sai para trabalhar, é o chefe da família, tem o poder econômico, e a mãe que fica, cuida do filho, dá o carinho mais próximo. Hoje, então, tudo isso tem que ser relido também à luz dessas novas formas das pessoas se organizarem, né? Sim, antes a família era uma família vertical, né? Então era hierarquizada, o objetivo da família era outro, o objetivo era ter filhos e manter aquele patrimônio dentro da família. Hoje em dia o objetivo da família é outro, ter uma família baseada na felicidade, na afetividade, entendeu? Não deu certo. O regime de bens antes era o da comunhão total de bens. Hoje em dia a maioria está casando com a separação convencional de bens. Claro. Então a gente mudou muito, né? E o direito vai acompanhando essas mudanças. Assim, quando Freud estudou a família, era outra estrutura. Outra coisa, exatamente. A gente tem que reler. Imagina Freud estudando hoje. Mas então, esse é o desafio de quem estuda e de quem escreve sobre psicanálise hoje, né? O que Freud diz sobre redes sociais? Nada, não era do tempo dele. Quer dizer, alguém vai ter que analisar esse fenômeno. Agora, algumas ferramentas que ele dá lá atrás, a gente pode aplicar como seria hoje, não é? Eu acho que redes sociais é uma coisa que prejudica a família hoje. Eu uso rede social, tudo, mas a gente vê muito as pessoas assim, tipo assim, vivendo uma ilusão, entendeu? Uma ilusão baseada na rede social, entendeu? E não é só para a família, em todos os aspectos, porque a pessoa, ninguém posta as coisas ruins, né? Sim. As pessoas só postam as coisas boas. Né? Sim. Então você tem lá um amigo que foi viajar para o Nepal, o outro defendeu o doutorado, o outro está tendo filho, o outro está casando. Aí você imagina, nossa, tá todo mundo indo para o Nepal fazendo doutorado. Não, quem faz uma coisa não está fazendo a outra. E aí a pessoa fica angustiada.
o povo gosta de desgraça, porque eu tenho uma postagem, exatamente nessa época do ano passado, eu sofri um acidente de carro. Então eu fiz uma postagem, eu no hospital, com grudado aqueles negócios, eu nunca tive tanta curtida em tanto comentário. Ah, então, porque aí quebra a expectativa. Depois de uma semana eu postei bem, que eu tava estreando lá na Band, né? Postei bem, eu quase não tive curtida nem comentário, entendeu? Pois é, você vê, o Então, povo assim, quer ver que eu coisa. falo, as pessoas, elas precisam aprender nessa nova era que a gente está entrando a ficar feliz com a felicidade do outro. Com a Claro, felicidade do exatamente. amigo, entendeu? Enquanto a gente continuar com essa mentalidade de, putz, ainda bem que deu errado alguma coisa, não adianta, né? É isso mesmo. Queria falar uma coisa, essa questão do confinamento. Então, as famílias, elas convivem mais intensamente com a família nuclear, mas acabam se distanciando da família extensa, né? Sim. E aí, em especial, a questão dos idosos, né? Que estão, por uma questão até específica de grupo de risco, mais isolados, mais afastados, e os netos longe dos avós. Como é que fica? Como é que você vê isso? Assim? Então, é um período muito difícil, assim, não tem como a gente deixar fazer essa visitação de idosos, claro. Eles são os de risco. Eu acho que tem. Ensinar os idosos a usarem o virtual, foi isso que eu fiz num primeiro momento com os meus pais. Eles estão aprendendo, viu? Eles estão aprendendo. Então, eu falei, atende assim, a ligação de vídeo, tal. Estimular a convivência virtual por enquanto e saber que para proteger eles, explicar assim aos filhos, a partir de uma certa idade, eles já têm discernimento de entender que não estão vendo os avós, porque às vezes também sentem falta, né? Lógico, não, são dos dois lados, né? Sim. São os dois extremos que realmente se dão tão bem, né? Quer dizer... Alô? Oi. Estimular esse contato virtual, né? Para não perder esse vínculo. A mesma coisa com os pais que não podem ver os filhos, né? Fernando, entrou na live. E o nosso amigo comum. Você foi mencionado aqui, exatamente. Tava falado. Mas é isso. E você fala dele no livro, sem falar o nome. Você fala um amigo meu da época de escola, tal, tá no livro. O Fernando tá... a gente está quase no final, porque chega uma hora que cai, né? E para terminar, eu queria, assim, eu já dei minha opinião, eu acho que o advogado de direito de família tem que ter muito esse aspecto da escuta, tem que ter muito essa advocacia mais antiga de contato, é um cliente que quer mandar o WhatsApp para o advogado, quer ser atendido. E eu queria que você concluísse, para a gente terminar, para você, qual é a característica principal, o papel do advogado que trabalha com direito de família, em especial nesse momento de contato, inclusive virtual agora, né? Os clientes gostam de ter reunião presencial, não estão podendo ter. Como é que fica o advogado que atua nessa área? Eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito importante que chama empatia. Então, é se colocar no lugar da situação do seu cliente e não na situação só do cliente. Na situação do ex-parceiro do cliente, da família, colocar os filhos em primeiro lugar, ter essa empatia, analisar o ser humano e não só uma questão jurídica. Então, quando você for falar com o seu cliente, não começa assim, o teu direito de ficar com a criança metade do tempo. Aí já começou a litigiosidade, isso a gente vai ganhar para... claro. Já começou errado. Pare e pensa, analisa a situação, vê tudo que está por trás daquela situação, se coloca no lugar do outro, aí você oriente da melhor maneira possível. Eu acho que nesse momento a gente precisa de empatia e humanidade. Pensar que a gente está lidando com famílias e não só com a aplicação do direito. Tanto é que eu acho que é um momento crucial para o direito de família, onde não tem uma regra e tem análise do caso concreto. E o papel dos advogados para criarem acordos, regras específicas nesse momento, eu acho que é importante. Nós temos essa missão durante esse período. Sim, ver o que a gente falou desde o começo da live, né? Usar o bom senso e ver o que é melhor para a família, para o menor, né? É o principal.
É isso. Nossa, foi muito... Rapidinho, Passou gente. rapidinho, daqui a pouco eles Olha, derrubam a gente. Foi um prazer. eu adorei também, viu? Muito legal conversar com você, saber sua visão, compartilhar tudo, saber que você está fazendo agora psicanálise. A próxima tem acho que que ser esse é o com o Fernando Cordeiro. A gente tem que fazer uma com... Vou fazer uma com o Fernando Cordeiro aí um dia. Que Nossa, apareceu eu aí. tô tentando, viu, fazer com ele faz tempo. Esse é agenda muito cheia. A Cris também, ó, nossa amiga em comum. Cris Bardelli foi minha aluna. Hoje ela é defensora pública, não é hoje isso? ela é defensora pública. A gente se formou juntas, no mesmo ano, mas não na mesma faculdade. Então é isso. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu também te agradeço. E muito bom. Boas lives para você que eu venho acompanhando também. Quem sabe depois a gente faz mais alguma. Vamos sim. Obrigada, tá viu? Obrigada a todo mundo que estava presente. Deixa a live salva aí pro pessoal. Eu preciso ver aqui como faz, mas a minha ideia é deixar salvo que fica 24 horas. Compartilhar. Eu compartilho no story. Tá ótimo. Isso. Tá bom, então. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.